Olá, hoje vamos ter essa aula sobre os ciclos biogeoquímicos, mais especificamente o ciclo da água. A água, por si só, já é muito importante para a vida do nosso planeta, né? E se estudar esse ciclo é estudar como que ela se movimenta, como que ela se transforma durante todo o seu processo aqui no planeta. Começando então, a gente tem aqui o ciclo da água, né? E a gente tem que falar o que é um ciclo. Esse ciclo significa que ela circula, né? A gente pode ter aqui esse desenho aqui que mostra mais especificamente como se dá a água, né? O ciclo, como se dá os estados físicos da água. A gente vê que ela pode, depende de onde você olha, né? Ela pode começar em qualquer lugar. Ela pode começar como estado gasoso, líquido, sólido, né? Sendo vapor de água ou a própria água líquida mesmo, ou como sólido, que é o gelo. Mais especificamente, a água é assim. Outros elementos, quando se for ver o ciclo, ele vai sofrer outros tipos de transformações químicas, né? Aqui a gente tem transformações físicas. O ciclo é porque tem etapas diferentes, né? A gente vê que são etapas passando por diversas. A gente vai ver o ciclo todo e a gente vai ver que são diversas etapas que vão passando de lugares diferentes, formas diferentes, né? Formas, no caso, seria a forma, o estado físico, né? E para ela retornar, né? Ela sempre dá esse retorno de onde ela começou. No caso, a maior parte desses ciclos são ciclos fechados. Porém, como colocar assim, um arredondamento. Ele é um ciclo fechado para nossos estudos, mas na realidade sempre vai escapar um pouquinho, né? A gente escapa, por exemplo, quando a gente a gente tem cálculos, né? Falam, e mostram que parte da água, durante bilhões de anos, né? O planeta tem 4,5 bilhões de anos. Neste meio tempo, cerca de 20% do mar ele foi embora. Só escapou pela nossa atmosfera, devido a diversos fatores. É um ciclo fechado. Nosso estudo é um ciclo fechado. Mas, na realidade, tende sempre a escapar um pouquinho, né? A ciência, ela não consegue estudar 100% da realidade. Aí sempre faz aproximações, certo? Então, primeiro a gente tem que ver de onde veio a água, né? Se a gente vai estudar água, a gente tem que entender de onde veio ela. E nós temos que a água surgiu, a gente não tem, na verdade, uma certeza absoluta de como ela surgiu. A gente sabe que existem várias possíveis razões. Essas possíveis razões, então, a gente hoje tem como a nossa melhor opção de ideia, de hipótese, né, é uma hipótese híbrida, né, que fala sobre que a água veio de diversas formas diferentes. Com cometas, né? O que cometa é? Cometa, aqui tem uma representação mais ou menos, que o cometa aqui no caso seria mais um asteroide, porque o asteroide é uma forma rochosa, com rocha mesmo, mineral. Já o cometa é a mesma estrutura, porém ela é de gelo, não é rocha. Então a gente consegue ter essas duas formas, porque tanto o cometa, né, que seria a nossa foi a primeira hipótese, né, que seriam cometas, são formas de gelo batendo no planeta. Então isso é bem plausível, né? Só que calculou-se que não daria o volume correto de água se fosse somente pelos cometas. Então somou-se também os asteroides, né, que são rochas, mas que também contêm moléculas de água, e também existe a própria estrutura terrestre. A Terra, na sua formação, ela tinha a água no seu interior. Porém, na sua formação, a formação, na água não seria água propriamente dita, né? Seria em forma de moléculas de hidrogênio, moléculas de oxigênio. Essas moléculas, que depois que a Terra resfriou, que elas puderam, porque a Terra, no seu início, certo? Ela era uma bola de fogo, né? De rocha derretida. E aí a gente consegue ter o resfriamento, e aí essa água foi se acumulando, né? Depois que a atmosfera também se formou com o resfriamento e com os gases liberados. Então a gente conseguiu ter uma nossa atmosfera bonitinha com água dentro dela. Somando esses vários fatores, provavelmente a gente deve ter outros fatores que vão contribuir para a gente ter uma teoria um pouco melhor ainda sobre como se deu a nossa formação de água no planeta. Então aqui a gente tem o ciclo propriamente dito, né? A gente vai estudar cada aspecto desse, né? Que a gente tem a precipitação, a evaporação, a condensação, aí tem a infiltração, né? Junto também com o escoamento. Então, aqui está ele bonitinho, todo ele completo. A gente vai estudar agora parte por parte para a gente entender de forma mais precisa, né? Cada parte do ciclo. Mas primeiro a gente tem que entender uma coisa. A primeira parte, a gente pode até voltar aqui, que a gente precisa de ter algo para fazer essa água movimentar. Né? A água vai se movimentar porque é um ciclo. Então a gente tem que entender de onde que ela vai vir, né? Se ela vai vir. De onde ela vem, ela está aqui no nosso planeta, mas como que ela vai se movimentar? Como que ela vai sair dessa parte para cá? A gente precisa de energia para isso. Porque tudo na nossa vida, no nosso mundo, é movido a partir de energia. A energia, no caso, que a gente vai tratar hoje, seria energia solar. É o Sol, praticamente, que faz tudo funcionar no planeta, principalmente com a água. Então a gente tem a principal fonte de energia sendo o Sol, né? E o Sol vai contribuir como? Com o aquecimento. Por que o aquecimento é importante? Esse aquecimento vai acontecer por causa da transformação da água, né? Ela vai ter que sofrer, para ela sofrer, que a gente tem aqui né, a transformação da água,
nos seus estados físicos, né? E para ela modificar de uma para outra, ela precisa de energia. Aqui tem as moléculazinhas da água. Cada bolinha dessa seria a molécula de água. E aqui você pode ver que elas estão juntinhas, aqui elas estão mais ou menos separadas, e aqui elas estão bem mais afastadas. Dessa forma é assim que a gente consegue conceber a transformação da água, através de dar energia ou ela reduzir a sua energia. E a energia faz com que as moléculas se afastem. E esse movimento, esse grau de energia, ele acontece quando você coloca mais calor, mais energia para ela, ela vai começando a vibrar, 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 até ela se afastando e mudando de estado físico. Então, primeiro ela está aqui em estado líquido, e ela passa, através do aquecimento, para o estado gasoso, e depois ela resfria, volta para o líquido, e ela resfria mais, ou seja, diminui sua energia, diminui sua vibração, e ela solidifica como forma de gelo. Então, quando a gente começa isso tudo, a gente tem a evapotranspiração, que seria, vamos colocar começando da água líquida, a primeira parte seria evaporar essa água. A água, ela é evaporada, ou ela, que a gente tem esse nome, né, evapotranspiração, porque são duas partes, ou são duas partes do ciclo. O ciclo curto, que seria somente uma evaporação, seria um fator abiótico, ou seja, sem a parte da vida, né? Porque como a gente tem um ciclo biogeoquímico, né, a gente tem bio, que seria a parte da vida, geo, que seria a parte terrestre, né? E tem a química, que seria o nosso próprio elemento que a gente está estudando, né? Que seria a molécula de água. Então a gente tem a parte abiótica, ou seja, sem a participação da vida, que seria o ciclo curto. E a gente tem o ciclo longo, que contém nas suas etapas uma parte que fala sobre a vida, né? Seja vegetal, seja ela também como a vida animal. O ciclo curto, ele é somente a participação mais ou menos mais física mesmo, né? A água, o vapor condensa, né? Primeiro em nuvens, que vai para a água, e da água ela evapora, sendo não tendo participação de nenhum tipo de participação, somente isso, é um ciclo bem físico. Já a transpiração, ela conta com a nossa participação também, participação humana, de animais ou de vegetais, ou de qualquer outra forma de vida que você queira pensar. Todas elas participam do ciclo da água com algum grau, em algum grau, mesmo que seja um grau mínimo, com a nossa transpiração da nossa pele mesmo, né? A gente vai suar, e depois de suar, esse suor vai evaporar, né? Quando evapora, ela está voltando para as nuvens. E aí a gente consegue ter o ciclo bonitinho. Quando a gente tem, depois que a nuvem se forma, depois que a gente evapora, né? Esse vapor de água, ele vai para a atmosfera, né? E a atmosfera, ela tem aqui todo um processo para a formação das nuvens, né? Porque primeiro a água vai evaporar e ela vai para a atmosfera. E da atmosfera a gente consegue ter a formação dessas estruturas que todo mundo conhece, que são as nuvens, certo? Ela acontece por causa de três processos, basicamente. Seria a convecção, né, que é a subida mesmo desse vapor. Esse vapor, ele, por sua definição, ele vai estar mais quente, porque ele é um vapor que vai evaporar. Para evaporar, ela vai estar volatilizada, né? Ela vai subir. E subindo pela densidade, né? O que é mais denso sempre fica para baixo, o que é menos denso vai sempre subir, né? E a gente vai ter convecção, né? Essa nuvem vai se formando, ela vai subindo e vai ficar aqui em cima, né? Como a gente sempre vê a nuvem se formando. Onde vai acontecer a convecção? Onde tiver água, onde tiver evaporação. Onde tem mais água no nosso mundo seria nos mares, né? Oceanos. Então, no mar e oceano, sempre você vai ver uma representação da maior parte de vapor vindo, de nuvem de vapor, né? Vai ser formada através do oceano, do mar. E isso acontece porque a gente tem muita água lá. E tem um sol incidindo diretamente em cima desse mar. Então a gente vai evaporar muita água, vai formar muitas nuvens, e pelos efeitos atmosféricos, a gente vai ter esse deslocamento. A maior parte do deslocamento, parte das nuvens vão condensar e vão chover em cima do próprio mar, do próprio oceano. Mas a grande parte ainda vai se deslocar até o continente, onde ele vai ter a precipitação, onde a maior parte das pessoas vivem, e onde vai ter chuva, que a gente vai ver direto. Mas para até chegar aqui, a gente tem outro processo, que é a condensação. A condensação, ela acontece a partir de núcleos de condensação. Esses núcleos seriam como se fossem poeira, pólen, qualquer parte de fuligem, de fumaça. O que você pensar que existe na atmosfera, que a atmosfera não é 100% limpa, né? A gente não tem só ar dentro dela. Então, parte dessa transformação, ela vai acontecer por conta desses poeiras mesmo. Vamos colocar como poeira. Acontece que essa poeira, ela é necessária para que forme chuva. Porque a chuva não pode acontecer somente pela água. A atmosfera vai juntar esse vapor de água, e esses núcleos de condensação vão começar a aglutinar essas gotinhas de água. Essas gotinhas vão ser muito importantes, porque são elas que vão formando gotas e formando toda a nuvem carregada que a gente vê depois. Tanto que, se você pode ter, se a gente não tivesse na nossa atmosfera nenhum tipo de núcleo de condensação, nenhum tipo de sujeira, ou pólen, ou fumaça, nada que a gente pense dessa forma, a gente não teria chuva. Você pode pensar, de certa forma, quando você está no chuveiro, no banho. Tem um banheiro, e o banheiro está todo
fechado, e você liga aquele chuveiro com aquela água bem quente e fica com aquele vapor de água sempre subindo. Você pode ver que tem aquela neblina, né, que forma dentro do banheiro. Só que você não vê chovendo dentro do banheiro. Você pode ficar lá o dia inteiro com, soltando água, o vapor, esquentando aquele banheiro, enchendo de vapor, mas vai ficar aquele, não vai chover. Só que você vai ver uma coisa, a parede do chuveiro, ela vai começar a escorrer água. E por que isso acontece? Acontece porque a gente está exatamente vendo isso. A gente vai estar vendo essa água condensando, porém essa água vai condensar na parede, que é a superfície onde ela consegue aglutinar e formar gotinhas de água para escorrer. É exatamente isso que acontece na nossa atmosfera, só que em vez de parede, a gente tem essas núcleos de condensação que vão começar a formar as gotas e vão começar a cair. E aí é o que a gente chama de precipitação. Essa precipitação vai cair e vai chegar no nosso continente. Né? Parte vai cair também na água, de volta no oceano, e parte vai vir, por questões atmosféricas, vai ser transmitida para o nosso continente e vai chover aqui. Essa precipitação, ela pode ser em várias formas, né? Pode ser de água, chuva normal, que a gente está acostumado. Pode ser em neve, que acontece em países que têm a temperatura mais fria, né? Você pode ver que a neve também, ela não acontece de forma agressiva, né? Ela é bem pouquinha, ela é bem leve, né? Então você não vê estragos feito pela nuvem, o que é um processo normal também. E a gente tem granizo, que é uma terceira forma, que já é bem mais agressivo. Vamos dizer, agressivo não para o planeta, né? Claro. Mais agressivo para nossa percepção, para o nosso dia a dia. E acontece por causa dessa formação mesmo. Né? A chuva acontece por essas gotinhas que vão se formando e vai cair. A neve vai acontecer exatamente pelo mesmo motivo, porém com lugares onde a temperatura em si já é mais fria. Então, vai ser formado os cristais de gelo em vez de se formar a própria água, né? Existem nuvens de diversas formas, né? Por exemplo, a gente tem nuvens que são nuvens bem mais fininhas, aquelas que a gente vê no céu com aqueles risquinhos, só risquinhos branquinhos. Aquelas nuvens são chamadas de cirrus, elas são nuvens de gelo, somente de gelo. E a gente tem as nuvens grandes, né? São as cúmulos ou as cumulonimbus, são as tempestades, né? Que são formadas por água mesmo. E o granizo acontece quando essas nuvens são muito, muito grandes, muito volumosas. Né? Aqui eu posso mostrar para você de outra forma. Então a gente consegue ver quando a gente a gente vai ter as nossas nuvens, certo? Uma nuvem normal. Essa nuvem vai chover de forma normal porque a gente vai estar com supondo aqui que seja uma nuvem normal. Quando a gente tem neve, vai ser essa mesma nuvem, só que num ambiente muito frio, e esse ambiente vai ser um ambiente com temperatura constante, uma temperatura baixa, só que constante. Então vai ser a formação de neve. E a gente tem as tempestades, né, que se formam como se fossem aquelas nuvens gigantescas, né? Fica tudo escuro, né? Aquelas nuvens bem escuras. E a gente vai ver a formação desse tipo de nuvem, que seria cumulonimbus. Essa nuvem, ela vai ter na sua formação, igual eu te falei, aqui a gente tinha várias pintinhas, que são essas formas de poeira. E aqui a gente tem a formação de gotinhas em volta dessa poeira, e aí a gente vai ter essa formação da gota, que ela vai cair, né? A neve é pela mesma formação, só que numa temperatura mais baixa, e a gente tem o granizo. O granizo vai ser quando essas gotinhas se formarem, só que a gente tem aqui uma convecção muito grande. Lembra que eu falei da convecção? Que seria aquela... A convecção seria esse processo de subida, né? E aqui, nesse tipo de nuvem, a gente tem muita subida, porque a temperatura sempre vai estar muito alta e vai fazer com que, por causa da densidade, né? Essa temperatura vai subir, vai fazer com que essa massa de ar suba, e a gente vai ter uma convecção muito grande aqui dentro. Muita coisa vai ficar subindo, vai resfriar, porque aqui em cima a gente está uma temperatura, uma altitude muito alta, né? Aqui a gente vai estar muito alto, muito mais alto do que aqui, que seria nosso continente, onde a gente está. E aqui a gente vai ter esse movimento muito grande de descida e subida, né? Dessas partículas. Ela vai subir, vai descer, só que de uma forma muito rápida, até que ponto que essas gotinhas vão descer, resfriar e vão pegando mais gotinhas no meio do caminho. E ela vai congelar nesse processo de subida de novo e vai cair de novo pela gravidade e vai juntando mais gotinhas. Até o ponto que ela vai congelar de novo e esse processo vai criar uma pedra de gelo muito grande, que seria o nosso granizo. Que por isso, pelo peso dele ser muito alto, né, a gente vai ter essa vai ser muito mais forte, né, esse impacto que a gente vai ter na nossa vida aqui. Então, a gente tem aqui as três formas de precipitação mais comuns. Né? E quando a gente chega, depois que depois que é formado a precipitação, depois que ela começa a acontecer de fato,
a gente tem a outra parte, né, a próxima etapa, que seria o escoamento. Também a gente pode ver que esses processos de precipitação, eles ocorrem de forma mais ou menos homogênea, a menos que a gente tenha algum desequilíbrio na natureza, né, ou algum outro tipo de desequilíbrio. Você pode ver que, por exemplo, em filmes como o Blade Runner é o futuro de, por exemplo, o Blade Runner de 2049, que é um filme que mostra o futuro cyberpunk, né, muito caótico, muito degradado, né, tanto a natureza quanto todas as coisas. Então, nesse filme, a gente vê que o primeiro filme ele foi feito em 1974, se não me engano. E ele tinha um ambiente de muita chuva, muito chuva. Você vê que quase 90% do filme ele era chovendo. E muito escuro, né? Era sempre bem degradado, já com uma poluição bem visual. Aí foi feito um filme alguns anos atrás, que é o Blade Runner 2049. Nele você vê que essa própria questão da degradação ambiental ela foi diferente. A gente tinha a precipitação de chuva direto, constante, por causa desse desequilíbrio ambiental, só que a gente também tinha neve. E não é muito comum isso acontecer, né? Chuva e neve de formas alternadas de um dia para o outro. E a gente consegue perceber dessa forma. Esse filme nem fala dessas questões ambientais, só que a gente consegue perceber na sublinha do filme como esse descontrole pode acontecer, né? E o ciclo da água, a gente mostra que assim, não é natural, né? Porque para chover e para ter granizo, para chover, ter neve, isso de forma descontrolada é muito incomum. E depois que tem essa precipitação, né, voltando para o ciclo, a gente consegue ter a parte do escoamento. Esse escoamento ele acontece por causa dessa água que vai atingir, né, a precipitação seja de gelo, né, ou da água mesmo, ela vai chegar até de volta para o mar. Né? Isso acontece por causa da gravidade, simplesmente por isso. A gravidade no continente, a gente tem uma altitude maior, né, por estar no continente, e a gente vai ter quando a chuva cair nesse lugar mais alto, ela vai escoar para o lugar mais baixo, né? Isso é bem natural. E a gente vai ter essa gravidade que vai fazer com que a chuva caia nessa região mais alta, né? Porque claramente o continente sempre vai ser mais alto. Como essa nuvem sempre vai vir para essa região do continente, ela vai sempre escoar para o lugar mais baixo, que seria o mar, né? Está sempre, como definição, o mar seria altitude zero. Então, esse escoamento vai acontecer de algumas formas. Com o degelo, né? O degelo em montanhas geladas, né? Congeladas, né? Alpes, todo lugar que tiver os Andes, né? O Himalaia, todas as montanhas vão, alguma hora, descongelar por parte dela e vão congelar novamente. Esse degelo vai ser destinado aos rios, né? Ou então, quando não existe gelo, a chuva que cai em alto das montanhas, mesmo que não esteja congelada, ela também vai escoar pelos rios. Esses rios vão vir até vão escoando, né? Vão se concentrar em lagos ou vão escorrer diretamente para o rio. E tem a outra forma que seria a infiltração, né? Todo mundo já conhece isso. Essa infiltração, ela pode ser facilitada ou pode ser dificultada. Né? Ela pode ser facilitada quando existe grama, vegetação, né? Essa água vai escoando de forma gradativa, bem lenta, né? Mesmo tirando nos rios, né? Que ela vai correr pelo fluxo. Quando ela cair, por exemplo, numa grama, numa parte de vegetação, ela não vai ser tão rápida. Então, ela vai conseguir infiltrar pelo solo. Isso é muito importante, porque se não tiver essa cobertura vegetal em grandes centros, né, a gente vê que é muito asfalto, muito cimento. Então não vai escoar, não vai infiltrar e vai escoar muita dessa água, formando enchente, né? E outros problemas que a gente vê, muito comum, principalmente em países que não foram muito bem planejados, né? Cidades muito grandes que não foram bem planejadas. Essa infiltração é importante para o solo também, né? Porque dependendo se esse escoamento for muito rápido, né, quando não tiver também uma preparação de vegetal, se a vegetação, se não tiver essa vegetação, a gente vai ter uma retirada mesmo. Porque ela não vai correr de forma lenta, vai ser muito rápido. E isso vai retirar o solo, né, retirando as camadas de proteção, que seriam a vegetação, e vai ter o retirada de solo, retirada de camadas importantes, e vai ter, por exemplo, deslizamentos, ou, ou a própria mesmo infiltração de forma errada. Essa infiltração pode correr de forma lenta, tranquila, retirando o que é normal, ou pode ser de forma rápida, fazendo o que a gente chama de percolação e levando a uma lixiviação do solo, que é a retirada desses nutrientes. Né? Essa retirada de nutrientes ela é natural, normal. Tanto que quando a gente bebe água mineral, né? Que ela contém os sais minerais que a gente precisa para beber água mesmo. A gente tem como valor na água isso também, né? Para a nossa própria nutrição. Então, essa retirada de nutrientes ela é normal. Porém, se ela for de forma exagerada, ela vai retirar todos os nutrientes daquele solo, deixando aquele pobre solo, aquele solo pobre, e a gente vai ter uma complicação, né? A gente não conseguir mais plantar naquele lugar, nem nada dessas coisas. Então, a gente vai perder esse solo fértil e a gente vai ter uma região perdida. E essa água subterrânea também, ela também vai escoar de volta para o mar, né?
como também ela vai se formar aqui como o aquífero, por exemplo. O aquífero é onde essa água fica acumulada. Também é muito importante para a nossa sociedade, porque a gente consegue retirar essa água para a nossa sobrevivência, como também a gente consegue utilizar para outros fins, né, com a agricultura e tudo mais. E também ali é uma reserva de água, a água geralmente é água muito limpa, então a gente não tem nenhum problema com aquela água, é uma água perfeitamente para uso, então ela é muito importante para nossa vida. A gente tem agora também as importâncias, né? Só para voltando aqui, né? Então a gente tem o escoamento, né? E quando a gente escoa, essa água volta pro mar, pro oceano, ela evapora e vai voltar ao ciclo eternamente, né? A gente vê que esse ciclo ele é muito simples, porém a gente vê que existem várias partes que são importantes, né? Coisas que não tem coisas que a gente consegue retirar de muito importantes, por exemplo, o próprio conhecimento. Conhecer esse ciclo é muito importante, tanto para a gente saber como funcionam as coisas, quanto para a gente aproveitar ele, utilizar ele da melhor forma, né? E a gente tem a importância do ciclo, né? A importância do ciclo é principalmente para a nossa vida, tanto o nosso planeta quanto a nossa. Né? A gente tem a redistribuição de água, né? E como todo mundo sabe, essa água ela retorna para regiões onde não teria água, né? Se esse, se esse, se esse ciclo não existisse, a gente só ia ter, vamos colocar assim, vegetação próxima aos mares, né? Seria só isso. Só que essa água já é uma água também salgada, né? Então a gente teria uma forma muito difícil de ter uma vida, porque a água não ia ser distribuída de volta para o mundo. E aqui não, a gente consegue ter aqui formações muito grandes de floresta, né? Tudo isso aqui é possível por causa dessa água que foi trazida, né, pelos ventos, né? Mas também a gente tem que lembrar que nas próprias florestas também existe a transpiração, né? E dessa transpiração dentro da própria floresta, ela já acontece dentro dela própria, né? Dentro das próprias florestas mesmo, a gente tem uma formação de nuvens muito grandes, principalmente floresta como a floresta amazônica. Então, e por isso também que a gente tem aqueles famosos rios aéreos, né? E esse transporte de água muito grande, promovido por essas grandes massas de ar que são levadas. A gente tem o transporte também de elementos químicos, né? Não só da água, a próprio ciclo da água também permite que os outros ciclos aconteçam, certo? Porque a gente tem os elementos químicos que são, que são transportados por isso. A própria, como deu o exemplo da água mineral, quando ela tem, quando ela passa por esses rios, né? A gente tem ela pegando esses elementos, né? Ou quando ela infiltra, né? Lixiviando o solo, tudo isso é retirado e a gente consegue beber uma água que seja uma água rica em micronutrientes. Isso é importante para nossa, tanto para a nossa alimentação, para os direitos dos animais, quanto levando elementos de um lugar para o outro, né? A gente pode ver em outros ciclos, né, como os ciclos do fósforo, que esses elementos são muito importantes. E se a água, ela faz parte do intemperismo, certo? É o intemperismo que é causado pela própria água. E a gente vai tendo esse intemperismo a retirada desses nutrientes levando para outros lugares. Se não existisse a água retirando esses elementos químicos das rochas, né, a gente tem, vamos colocar aqui, a gente tem um, a gente tem a, não é aqui, não é? A gente tem a gente tem que, vamos voltar para cá. A gente tem, né, deixa eu só ver se tá certinho aqui. Tá certo. A gente tem as montanhas, certo? E nessas montanhas vai ter o escoamento de água. Esse escoamento, ele, com o intemperismo, certo? Ele vai retirando vários elementos que estavam aqui nessa rocha. Vai degradando essa rocha. E a rocha vai trazer esses nutrientes, a água vai trazer esses nutrientes retirados daqui para os rios e para lagos, e aí a gente vai conseguir consumir eles de novo. Só que não só na água vai ficar esses elementos, parte vai ser retirado pela vegetação. Então, muito dos vegetais, da vegetação, ela vai ser, ela vai conseguir, vai permitir esse crescimento por causa das raízes da água, das raízes das árvores que vão retirar esses nutrientes que estão no solo. Então, o ciclo da água também faz parte disso. Além disso, a gente também vai ter as reações químicas, né? Porque, por exemplo, se a gente tirou daqui agora de uma montanha, vamos sempre tratando a montanha porque é o lugar mais alto, né? E a gente consegue retirar dessa montanha muitos elementos químicos, né? Pelo intemperismo e pela retirada mesmo da lixiviação do solo e tudo mais. A gente vai ter o rio e esse rio vai trazer, vai poder permitir que esses elementos corram para exigir reações químicas mesmo. A gente sabe que a água, ela permite muito bem a formação de reações químicas, né? A reação química, a água consegue permitir que essas reações químicas aconteçam.
E tanto que isso é verdade que a gente consegue ter na retirada de solos, no solo, por exemplo, de nutrientes, por exemplo, Cl ou Na, né? O sódio e o cloro. E onde a gente vê isso, por exemplo? A gente vê esses elementos sendo transportados e quando a gente chega no final, né, a gente tem os oceanos. E o que é o sal do oceano? Nada mais é do que NaCl. Então a gente vai ver que o sal marinho, ele também é formado por causa desse ciclo da água. O ciclo da água que vem, retira esses elementos, e depois eles são acumulados aqui. Por isso que a água do mar é salgada, porque são milhares e milhões de anos recebendo essa água. E a gente pode beber a água dos rios, né, de forma bem tranquila, porque essa água não foi se acumulada com esses elementos químicos. A gente tem que lembrar, gente, que essa água também, ela está aqui há milhões de anos, certo? A água foi formada, ela chegou no planeta junto com a própria Terra, né? Os próprios elementos são todos basicamente juntos. Tirando a parte que foi recebida com os meteoritos, certo? Essa água está aqui há muito tempo e ela não sai, né? Tirando aquelas pequenas porcentagens que são eliminadas, essa água está aqui fixa, né? No planeta Terra, dentro do planeta Terra, né? Ela vai circular, certo? Igual no ciclo manda, e vai chover, mas ela vai ficar nesse ciclo por muito tempo. Então, muito provavelmente, essa água que a gente bebe hoje, ela é uma água que foi utilizada por dinossauros. Ela estava aqui desde muito tempo. Então, o dinossauro bebia essa água e hoje está bebendo essa mesma água. As moléculas elas sempre vão se modificando de localidade, né, de estrutura, mas elas sempre vão permanecer as mesmas moléculas. Então, a gente tem aqui essas importâncias da água. E também tem o controle do clima, certo? Porque a gente consegue ver que a água, ela permite que a temperatura seja sempre mais amena. Porque a água, né, como a gente conhece, ela consegue ter esse controle, né? Ela demora para evaporar, ela absorve energia, depois ela evapora e libera essa energia dessa forma de evaporação. Isso faz com que a gente não sinta calor diretamente, porque parte do calor ela está sendo absorvida pela água também. Então, um lugar que seria, se não tivesse água, seria um lugar muito mais quente. Tanto que em grandes centros, eu digo de forma centros do continente. No centro do continente, a gente tem essa água, a gente tem a temperatura muito mais não equilibrada, né? A gente tem temperaturas mais altas e mais frias. Enquanto perto das praias, a temperatura é sempre mais ou menos regulada. Tanto isso é verdade que em desertos, né? A gente vê que deserto tem aquelas grandes mudanças, né? De grande amplitude de temperatura. Tem deserto que de manhã faz quase 50 graus e de noite faz tipo, próximo de 0 graus. Porque a gente não tem uma distância muito longa dos mares, né? Então, quando a umidade é pouca, isso também interfere na vida. Tanto que nos desertos a gente tem pouca vida, né? Apesar de existir também, toda adaptada, certo? E o controle do clima, então, acontece por isso. Quando a água é transportada para essas regiões ficam com temperaturas mais tranquilas, temperaturas mais agradáveis. Também tem outra importância, certo? A importância da gente conhecer esse ciclo, né? Não propriamente o próprio ciclo, mas por que a gente estuda esse ciclo? A gente consegue, por exemplo, manipular, de certa forma, esse conhecimento, a natureza de certa forma. O ser humano é um animal agente, né? Ele consegue modificar as coisas, modificar o mundo. A gente tem que ter sempre esse cuidado para a gente não destruir. Mas quando a gente conseguir sempre ter esse equilíbrio, é muito bem feito esse controle, certo? E hoje em dia a gente consegue ter tecnologias muito importantes, como a chamada de semeadura de chuvas mesmo, de nuvens de chuva. A gente tem sempre um avião, ou uma estrutura que tem o mesmo propósito do avião, de bombardear a atmosfera. Aqui tem um dispositivo que libera aqueles núcleos de condensação. Existem várias formas, certo? Só que a principal seria essa, de semeadura com a partir desses núcleos de condensação. Como a gente estuda, né, como a gente estuda o ciclo, a gente sabe que a gente tem esses núcleos de condensação, que é como se forma a nuvem. Né, a partir das gotículas que vão formar a nuvem. Aqui, a gente faz exatamente isso. Como a gente sabe que a gente precisa desses núcleos, a gente disponibiliza muito desses núcleos. Então, a gente promove a aglutinação, a condensação das gotinhas para formar uma nuvem. Então, alguns países que fazem muito isso são os Emirados Árabes Unidos, que, por ser um país mais desértico, né, ele precisa dessa chuva de forma artificial. E ele faz isso. Claro que, de certa forma, isso pode gerar desequilíbrios, né? Por isso que a ciência é importante. Por isso que a gente estudar esses ciclos é muito importante. Para a gente saber como que essas coisas vão se afetando ao decorrer do nosso planeta. E a gente conseguir fazer da forma correta. A gente conseguir fazer com que a vida humana produza frutos, que cresça, que a sociedade se beneficie, sem descontrolar a natureza. Outras formas também que a gente consegue, uma tecnologia também criada a partir desse estudo, seria os sistemas antigranizo, que seria esse aparelho aqui que ele bombardeia a
a atmosfera, né, as nuvens, mais especificamente, quando existe a possibilidade de chuva de granizo. Como eu falei naquela hora, a chuva o granizo vai se formar quando as chuvas tiverem tempestades muito grandes, certo? E elas vão tendo aquela convecção de forma muito exagerada. Isso é possível de detectar grande parte das vezes pela grande formação de nuvens, certo? Porque essa nuvem vai ser aquela nuvem gigantesca, aquelas cumulonimbus que todo mundo conhece, tudo fica escuro e tal. Então, com essa possibilidade de granizo, esse sistema é ativado, e onde tem essa região, onde, né, tem esse aparelho, essa região ela fica protegida. Quando quando o granizo vai se formar, né, ele tem a gotinha que vai subir e vai cair. Vai ficar nesse ciclo até que ela caia como granizo, né? Ela vai crescendo, 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 até que ela cai. A gravidade supera o poder de convecção da própria nuvem, certo? E aí que ela entra, esse sistema de granizo. Ele vai e bombardeia essa gotinha antes que ela comece a voltar para criar e congelar de novo. Então ela vai sempre que começar a formar o gelo, né, começar a crescer, ela bombardeia com som, né, com pancadas de som, vamos colocar dessa forma. E aí a gente tem essa gotinha sendo sempre quebrada. Então o processo vai continuar existindo. Só que quando ela chega para voltar para congelar de novo, ele quebra essa nuvem, esse gelo. Então a gente impossibilita com que essa formação de granizo ocorra. Dessa forma também a gente protege a agricultura, protege muito da região que a gente quer proteger, e aí a gente consegue ter benefício novamente para a sociedade, através da alimentação, que não vai ser prejudicada, né? E como a gente tem uma sociedade onde tudo é muito compartilhado, né? Uma coisa influencia a outra, então essa chuva, que seria prejudicial para a agricultura, não vai atingir a população com produtos mais caros, porque não teve muito acesso a esses produtos. Então a gente vê que todo o conhecimento que a gente consegue adquirindo, né, a gente consegue devolver ele de volta para nosso benefício, né? Então, estudar o ciclo da água é muito importante por causa disso, além da própria questão ambiental, né? A gente saber que, por exemplo, a gente tem que conservar florestas, essas coisas que todo mundo também conhece bem, porque como tudo é muito interligado, a gente sabe que se a gente tirar essa floresta, não vai ter essa transpiração dessa região. Então, isso vai afetar o ciclo hidrológico, né? O ciclo da água. Então, por isso que o ciclo da água é muito importante, e por isso que é bom que a gente sempre conheça cada vez mais. É isso que eu tinha para falar para a aula de hoje. Agradeço muito a atenção.